Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e sócio do fundo de Venture Capital, Redpoint e Ventures. Romero, há pouco tempo atrás se discutia quando surgiriam os primeiros unicórnios brasileiros. Unicórnios, para quem não sabe, são as empresas que têm avaliações superiores a $1 bilhão. Hoje existem diversos unicórnios no mercado brasileiro. É fácil? Como que você faz para identificar um unicórnio? Olha, Ralf, não é fácil. Você não tem como saber o que vai ser um unicórnio. A gente costuma brincar em Venture Capital que se eu soubesse o que ia dar certo, eu não precisava investir em 30 empresas por fundo. Eu investia só na que vai dar certo. E o nosso trabalho é, na verdade, identificar, baseado na experiência, baseado no background de cada um, baseado na história da firma e dos sócios, o que tem maior probabilidade de dar errado. E como você faz para identificar isso? Quais são os critérios que você usa que sinalizam que essa empresa vai dar certo? O principal motivo de uma empresa dar certo é pessoas. E às vezes não é tão óbvio entender isso, principalmente no estágio inicial. Obviamente a ideia tem que fazer sentido, o mercado tem que ser grande para que essa empresa possa chegar num status de unicórnio, ele tem que resolver uma dor grande desse mercado, mas só pessoas realmente extraordinárias vão conseguir construir uma empresa extraordinária. Então se avalia pessoas, então é muito menos técnico do que parece nesse aspecto. Então vou dar alguns bons exemplos. Você vê empreendedores chegando, eles são co-CEOs, eles têm 50% e 50% da companhia e são marido e mulher. Estatisticamente, isso reduz a chance da empresa dar certo. Quer dizer, existe um conflito inerente, não pelos fatos de eles serem marido ou mulher, ou 50-50, mas eles não resolveram o problema de liderança da companhia. Né? Você não conhece grandes companhias no mundo, ou unicórnios que seja, que você tem co-CEOs. Então você tira isso da amostra. A gente olha cerca de 1.200 oportunidades por ano para investir na média em 5 ou 6. Você vai tirando da amostra tudo que não faz sentido. Um fundador que não escuta, né, que qualquer ideia que você provoca ele reage mal, que ele já fala não de começo, ele nem considera aquela possibilidade. Pô, peraí, se ele não absorve, não escuta, os melhores empreendedores que eu conheço são aqueles que escutam bem, avaliam e eventualmente descartam as ideias ou não, né, o que a gente chama de coachable. E assim por diante. Então tem uma série de sinais que você detecta. Tá? Por isso que muitas vezes empreendedores que já foram bem-sucedidos uma vez têm facilidade para levantar capital, porque a parte pessoa já está razoavelmente testada. Mas além da questão do empreendedor, tem alguma tese, algum mercado que você gosta mais de investir? A gente olha para a América Latina, é a tese do nosso fundo. A gente entende que a ineficiência que existe na América Latina é gigantesca. Isso vai ser resolvido ou com muito capital de longo prazo para construir mais infraestrutura, ou você resolve colocando tecnologia. A tecnologia capacita você a usar a infraestrutura que você tem de uma forma mais inteligente. Um exemplo bobo, simples, Faria Lima aqui em São Paulo. Sim. As faixas estão lotadas dos dois lados e você já tem trânsito hoje até na ciclofaixa. Se você colocasse aquelas pessoas que estão na ciclofaixa em carro, você ia precisar de 2 faixas a mais de cada lado da Faria Lima para ter o mesmo trânsito. Então, sem ter que pavimentar 2 faixas a mais, ou fazer um túnel ou qualquer coisa, com aquela infraestrutura limitada, você está dando vazão para 40% mais pessoas. Isso não seria possível sem tecnologia. Né? Então, toda tese de ineficiência e falta de infraestrutura é uma boa tese para a tecnologia atacar. Você pode dar algum exemplo do seu portfólio? Gympass é um ótimo exemplo, por exemplo. RAP é outro exemplo. Então, o que Gympass ajuda a resolver? Você tem hoje uma quantidade de esteiras e academias instaladas altíssima. Né? Questiono se o Brasil precisa de mais esteira parada por aí. Precisa de mais utilização dessa esteira. Então o Gympass pega uma capacidade instalada, que já existe, e dá melhor uso para ela. Aumenta o uso dessa capacidade instalada. Né? O RAP vai fazer isso com toda a parte de restaurante, supermercado e assim por diante. Então tudo que trabalha essa ineficiência que a gente tem, que infelizmente vai demorar para diminuir, é uma boa tese, é uma das teses que a gente olha. Agora você recebe em média quantas propostas de investimento por mês ou por semana? São muitas? É bastante. Como seria um dia típico seu, olhando para uma empresa que está querendo investimento? Olha, um dia típico meu começa com 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas, trabalhando no e-mail, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e coletando todas essas propostas. A gente encaminha para time de análise, muitas a gente já respondo diretamente. Depois, obviamente, a gente vai encontrar com empreendedores do portfólio. Uma parte importante, eu converso com todas as empresas que eu cuido do portfólio toda semana.
Então, toda semana, nem que seja 30 minutos, saber como tá, o que está te deixando acordado à noite, o que você precisa, o que você não precisa, como é que eu te ajudo. Nossa prática é próxima e a gente é reconhecido por isso. Né? E depois eu passo muito tempo com potenciais futuros empreendedores nossos, então escutando pitch. Eu brinco que tem aí uma comparação boba, mas que é verdadeira. Se você não prova 1.200 vinhos por ano, você não tem capacidade de, num teste às cegas, distinguir um vinho bom de um vinho ruim. Ou entre dois vinhos bons, de que região ele é, ou de que uva é, ou de que safra ele é. Não é diferente. Né? São 10.000 horas treinando o olho, sem parar, vendo uma startup depois da outra. Você só viu startup ruim, a primeira vez que você vê uma média, você acha que é a melhor do mundo. Dependendo do caso, se é um outro cara que viu todo o espectro, ele vai falar, peraí, essa não passa na minha nota aqui, na minha média. Então, é muito importante você ter acesso ao maior número de startups possíveis para saber o que é bom e o que é ruim. E o pitch do empreendedor é importante na hora de você decidir pelo investimento? É muito importante. Eu não diria que é o mais importante. Mas é importante para a gente ter um quê de avaliação de pessoa. Óbvio que a gente sabe perceber quando uma pessoa está nervosa. E aí vai estilo de cada um. Meu estilo pessoal não é um estilo de necessariamente... E tem pessoas que são assim, de ser agressivo, de deixar o empreendedor desconfortável. Pelo menos não no momento em que eu quero entender o que ele quer fazer. Né? Qual é o propósito do que ele está construindo. Então você tem que, obviamente, relevar algumas falhas. Mas o pitch é, sem dúvida nenhuma, importante, porque o que vai valer muito a pena é a capacidade dele de dividir o sonho dele. Né? Uma empresa é uma história bem contada. E que dicas você dá para o empreendedor para fazer um pitch que vai te agradar? Eu acho que ele tem que tomar cuidado ele tem que ser pragmático, ele tem que dizer rapidamente que problema existe, que problema ele está resolvendo e como. Né? Se ele fizer isso no menor número de slides ou de minutos, melhor, porque eu, pessoalmente, tenho um pouco de déficit de atenção e acho que vários investidores têm. Né? Ele tem que imaginar que às vezes a pessoa escutou 5, 6, 10 pitches no dia. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que descrever qual é o problema, 2, qual o tamanho desse problema e 3, como que ele vai resolver esse problema e por que isso é realmente relevante. E o pitch em si, a performance dele, vai mostrar muito do quanto ele vai conseguir contratar gente boa, conquistar outros investidores no futuro. Né? Quanto melhor ele conta essa história, quanto melhor ele divide, faz mais gente acreditar nessa história, maior a empresa vai ser. Então, por isso o pitch é importante. Tá, Romero, obrigado. No próximo bloco, o Romero vai falar de uma startup do seu portfólio e contar as razões pela qual ele investiu nessa empresa.